Eu nunca imaginei que minha vida pudesse virar um buraco desse tamanho por causa de duas pessoas que eu mais amava no mundo. Eu sempre achei que traição era coisa que acontecia com outras pessoas, nunca comigo. Mas o problema de confiar demais é que a gente acaba achando que está imune às coisas que destruem os outros. E eu confiava. Confiava como um idiota. Confiava nela e confiava nele. Os dois que mais receberam minha lealdade foram exatamente os que me colocaram de joelhos. Eu lembro do dia como se estivesse acontecendo agora. Cada detalhe, cada sensação, cada pensamento atravessando minha cabeça como se fossem facas lentas. Eu tinha saído do trabalho mais cedo naquele dia. Não costumo sair antes do horário, mas o chefe liberou mais cedo porque conseguimos fechar um contrato grande. Eu pensei em avisar minha esposa, mas desisti. Achei que seria legal fazer uma surpresa. Ela adorava quando eu chegava mais cedo, sempre me recebia sorrindo, pedindo abraço, dizendo que meu cheiro era a melhor parte do dia dela. Eu acreditei nisso por anos. Peguei meu carro, passei numa lanchonete e comprei algumas coisas que ela gostava. Eu lembro de entrar no carro com um sentimento estranho no peito, como se algo estivesse deslocado, mas ignorei. Eu sempre ignorei meus instintos quando se tratava dela. Só que quando virei a esquina da minha rua, vi algo que fez meu estômago travar. O carro do meu melhor amigo parado na frente da minha casa. O Lucas. Ele cresceu comigo. Era mais do que irmão. Era minha família escolhida. Eu nunca precisei pedir nada para ele, porque ele sempre estava ali. Em tudo. Em todos os momentos importantes. Quando minha mãe ficou doente, ele ficou comigo. Quando eu perdi meu emprego na época da pandemia, foi ele que arrumou um bico para eu não desmoronar. Quando eu conheci a Ana, minha esposa, ele foi a primeira pessoa que eu apresentei. Ele abraçou ela como se ela fosse um presente para nossa vida inteira. E ela adorava ele. Sempre brincavam, sempre riam juntos. Eu achava lindo no começo. Achava que era prova de que eu tinha o melhor dos mundos. A mulher que eu amava e o amigo que eu mais confiava se dando bem. Que ingenuidade! No momento em que vi o carro dele ali parado, um aperto tomou meu peito. Não era ciúme. Era intuição. Intuição de quem sente que tem algo sendo escondido. Mas eu ainda tentei me convencer de que era bobagem. Talvez ele tivesse vindo pedir alguma coisa, talvez eles estivessem conversando sobre alguma surpresa para mim. Eles sempre gostavam de parecer próximos para me agradar. Eu desci do carro segurando as sacolas. Quando cheguei na porta, senti que ela estava apenas encostada. Estranho. Minha esposa sempre trancava sempre. E se ele tivesse ido embora e ela tivesse esquecido? Talvez. Mas naquele momento eu já senti algo diferente queimando dentro de mim. Entrei devagar. O silêncio da casa era estranho, pesado. O tipo de silêncio que não combina com duas pessoas conversando. Coloquei as sacolas na mesa da sala sem fazer barulho. Subi o primeiro degrau devagar, ouvindo meu próprio coração bater. No meio da escada eu ouvi um barulho abafado. Uma respiração. Depois outra. Risos baixos. Um gemido curto. Aquilo parou meu mundo. Meu corpo travou. Eu senti um calor horrível subindo pelo pescoço. Um tipo de raiva misturada com choque, com negação, com medo, com tudo de ruim que existe. Subi o resto das escadas como se fosse outra pessoa. Quando cheguei na porta do quarto, ouvi nitidamente a voz da Ana, sussurrando, implorando para ele continuar. E ouvi a respiração do Lucas, pesada, rápida, familiar, meu melhor amigo, o cara que eu tratava como sangue. Eu abri a porta de uma vez. Eu não queria pensar, eu não queria ter certeza. Tomara que eu tivesse deixado a porta fechada. Tomara que eu tivesse ido embora. Tomara que eu tivesse sido covarde. Mas eu vi. Ela estava deitada na nossa cama. Eles estavam ali, os dois juntos, sem nenhuma vergonha, sem nenhum sinal de arrependimento antes de serem pegos. Quando me viram, foi como se o ar tivesse sido arrancado do quarto. Os dois congelaram. Ela levou a mão à boca. Ele imediatamente tentou puxar o lençol. Eu não lembro se falei algo. Sinceramente, acho que não. Acho que meu rosto disse tudo. A Ana tentou falar meu nome. Não é o que você pensa, essa frase, a mais clichê e nojenta do mundo. Eu ri. Eu ri de nervoso. Eu ri porque aquela frase era tão ridícula, tão absurda, tão irônica que eu não consegui segurar. O Lucas levantou as mãos.
como se estivesse diante de um policial armado. Mano, deixa eu explicar, outro clichê. Outro tapa na minha cara. Eu fiquei ali parado, encarando os dois, tentando entender em que momento da minha vida eu deixei de ver os sinais. Quantas vezes o Lucas veio aqui enquanto eu estava no trabalho? Quantas vezes ela me disse que ia dormir cedo? Quantas vezes ele fez comentários sobre ela que eu ignorei por achar que era brincadeira? Quantas pequenas traições aconteceram antes da grande? Eu senti meu corpo inteiro tremer. Eu não queria bater em ninguém. Eu não queria gritar. Eu não queria criar cena. Eu queria desaparecer. Eu queria apagar tudo. Eu queria voltar no tempo e impedir que eu conhecesse os dois. A Ana desceu da cama chorando, tentando se aproximar. Eu dei um passo para trás. Só um. Pequeno. Mas suficiente para ela entender que não deveria tocar em mim. O Lucas tentou colocar a roupa enquanto falava um monte de desculpas desconexas. Eu só conseguia ouvir minha respiração acelerada. Eu nunca tinha sentido meu coração bater tão rápido. A Ana caiu de joelhos no chão. Disse que tinha sido um erro. Que tinha acontecido só algumas vezes. Algumas vezes. Meu mundo caiu ainda mais. Era isso. Não tinha sido um momento. Não tinha sido fraqueza. Não tinha sido um impulso. Era rotina. Era hábito. Era relacionamento. Meu melhor amigo. Minha esposa. Na minha casa. Na minha cama. Eu virei as costas e desci as escadas. Não lembro do caminho. Só lembro do silêncio absoluto dentro de mim. Eles vieram atrás, implorando, chorando, repetindo meu nome como se isso pudesse desfazer algo. Quando cheguei na porta, virei e disse apenas uma frase: vocês dois se merecem. Depois disso, não lembro de fechar a porta. Não lembro de entrar no carro. Não lembro de dirigir. Só lembro de parar em algum lugar que nem sei onde era e ficar olhando pro volante, sem conseguir chorar, sem conseguir respirar direito. A traição me engoliu. Meu melhor amigo. Minha mulher. Eu perdi os dois no mesmo minuto. Não porque eles foram embora, mas porque eles nunca estiveram comigo. Eu que estava sozinho esse tempo todo. E naquele dia eu finalmente enxerguei.